O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando o servirá. E acaso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho que escutamos no dia de hoje, Evangelho de São Lucas, capítulo 12, do versículo 35 até o 38, Jesus nos dá a oportunidade de meditar sobre a prontidão que nós devemos ter, isto na nossa vida de oração, isto também na nossa prática como cristão. No início do cristianismo, alguns cristãos, quando ouviam falar que Jesus iria voltar, não queriam mais nem fazer nada, queriam só esperar nosso Senhor e falar, já que Ele vai voltar, então não preciso fazer nada. Mas isso não é para nós, Nós sabemos que virá, Tanto que tem a parte da escatologia do já e ainda não, a parte da escatologia que já está realizada, mas nós esperamos ainda. Por isso que nós ouvimos o Evangelho, o Senhor virá e eu devo estar pronto. E nesse Evangelho nós vemos algumas características dessa prontidão para servir, para esperar nosso Senhor. Ainda chegando, temos a graça, de coincidir providencialmente, com a missa votiva dos santos anjos, porque os anjos são aqueles que serviram, até a antífona de entrada da missa aparece, os anjos são aqueles que estavam prontos a servir a palavra de Deus. Eles conhecem e estiveram dispostos a servir e pedir a ajuda deles, o nosso anjo da guarda. E aqui o evangelista coloca então algumas características dessa prontidão. Ele diz que os vossos rins estejam cingidos, Até uma forma que hoje poucas pessoas vai compreender o porquê dos rins cingidos, Na época de Jesus, não tinham roupas como as nossas, A roupa era única só. Então, para fazer o seu serviço, deveriam cingir os rins, levantar um pouco, para assim estar disposto a fazer aquilo. Algumas pessoas, veem os padres com símbolos, Tem outro significado também. Cingir os meus rins, para que resida em mim, o fogo do teu amor, para que seja repelido, o fogo da paixão. Mas cingir para levantar, para estar pronto para servir. E não só servir, A outra característica que Jesus apresenta é estar com as lâmpadas
acesas, como de vigilante, né? Como aquele que espera. E nós vamos vendo que nós queremos servir, mas nem sempre queremos ser perseverante no servir. Isto em relação a Deus, né? Quando nós fazemos os nossos propósitos de oração, de práticas diárias, e depois nós não queremos ser perseverante. E Jesus apresenta, né, colocando que esteja com as lâmpadas acesas. Isto não é iniciativa nossa. Lembremos, tudo vem da graça de Deus, tanto a prática de cingir-se para fazer algo bom para Deus, de cumprir a sua vontade, de cumprir os seus mandamentos, de cumprir a palavra dele na nossa vida, tanto de estar com as lâmpadas acesas. Se é graça, eu devo pedir, eu devo suplicar insistentemente. Deus nos dá, e é tão bonito, né? No final de tanta perseverança, como nós vimos na vida dos santos, como nós vimos que eles estavam tão dispostos a fazer a vontade de Deus. Ontem celebrávamos São Paulo da Cruz, né? E ele falava: não a morte, né? Não as dores, mas a tua vontade eu quero para mim. E é isto que nós devemos pedir, né? De estar cingidos, né, para fazer a vontade de Deus, com o auxílio do nosso anjo da guarda, com o auxílio dos nossos santos de devoção, estar prontos para fazer a vontade de Deus. Nós já escutamos aqui na nossa paróquia, né, várias vezes, quando nós vamos para a oração, nós vamos para escutar Deus, e não para fazer com que Deus se dobre à minha vontade, mas eu escutar a vontade dEle. E quando eu escuto, eu tenho que estar disposto a mudar a minha vida e fazer aquilo que Ele pede. Peçamos, meus irmãos e irmãs, esta graça de estarmos prontos quando o Senhor fala, de obedecer. E se Ele ainda não falou, de ser perseverante ainda na questão da escuta da palavra, e não só da escuta da palavra, das práticas que nós devemos fazer. O final do Evangelho é aquilo que todos nós um dia teremos a graça, né? Se assim perseverarmos no amor a Deus, de nosso Senhor vir ao nosso encontro e Ele mesmo cingir-se e nos servir. Isto é a graça que nós um dia, com o amor dele, teremos. Para isso, né, vivamos aqui pedindo insistentemente que essas práticas, né, sejam uma prática interna, mas também uma prática externa, de servir a nosso Senhor, mas também servir aos outros, os irmãos. Não tem como falar que eu sirvo, eu obedeço a Deus, mas eu não quero servir aos meus irmãos. Que a Virgem Maria interceda por nós, para que sejamos atentos e vigilantes o que nosso Senhor fala. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.